Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com muita saúde neste momento, né? Que possamos ter um momento muito agradável. Então, eu queria me apresentar, eu sou a professora Helenice Neri. Eu estou aqui a convite da equipe do Centro de Formação para conversar um pouco com vocês sobre o processo de escrita e o status do currículo para o novo ensino médio. Eu acredito que seja do conhecimento de todos que a rede está vivenciando esse momento de uma nova proposta curricular. Então, nós vamos conversar, vamos apresentar aqui um pouco para vocês como é que está esse momento. Então, minha fala hoje é sobre essa construção do currículo e quais são os desafios da rede para a implementação desse currículo, né? Então, vamos lá. É importante destacar, e sempre lembrar, eu sempre trago isso na minha fala, contextualizar um pouco que esse movimento de novo ensino médio, essa necessidade da escrita de um currículo, não é algo que começou hoje. Isso vem desde 2014, com o Plano Nacional de Educação, passa pela Lei 13.415 de 2017, que altera a LDB de 1996. No ano de 2018, nós tivemos a aprovação do currículo para o novo ensino médio, né? Então, em relação a esse processo de construção do currículo, é sempre bom lembrar, eu sempre trago isso nas minhas falas, que não é algo que se iniciou agora. É um movimento que iniciou desde 2014, com o Plano Nacional de Educação. Em 2017, nós tivemos a Lei 13.415, que altera a LDB de 1996. Inclusive, é uma leitura obrigatória para quem quer compreender todo esse movimento do novo ensino médio, né? No ano de 2018, nós tivemos a aprovação da BNCC para o ensino médio, lembrando que a BNCC do ensino infantil, da educação infantil e do ensino fundamental foi homologada em 2017, né? Então, 2018 foi homologada a BNCC para o ensino médio e em 2019 criou-se o programa, criou-se o PRONEM, por meio da portaria 649 de junho de 2018, que institucionaliza ou que reforça, que retoma as discussões acerca das escolas de ensino médio de tempo integral. Criou-se o programa PRO-BNCC, que é o programa de apoio à implementação da BNCC nas escolas, e com isso, escolas piloto para a implementação desse programa, tá? Então, como se vê, é algo que traz mudanças, não é? Mas que são mudanças que elas vieram sendo discutidas gradativamente. Então, falando em mudanças, o que que muda então com esse novo ensino médio? Então, a gente traz aqui para vocês as principais mudanças. Então, nós temos uma Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Nós temos a formação técnica e profissional no ensino médio regular, essa é uma das grandes novidades, sem dúvida. A possibilidade de escolhas por itinerários formativos, né, que é uma das grandes novidades também, é o que vai mudar significativamente na vida dos estudantes, é exatamente essa possibilidade de eles fazerem as escolhas pelos itinerários que querem seguir. E isso tudo, consequentemente, vai implicar numa redistribuição de carga horária. Então, como é que tudo isso vai se dar na prática, né? Então, assim, como que isso tudo aconteceu? Por meio daquele programa citado lá no início, o Programa de Apoio à Implementação da BNCC, né, que é o PRO-BNCC, instituiu-se uma equipe na Secretaria de Educação que ficou responsável pela escrita desse currículo, né? Um currículo para atender a todas as diretrizes, né, a todas as orientações legais constituídas tanto na Lei 13.415 quanto nas próprias orientações da BNCC. Né? Então, como é que ficou esse currículo do ensino médio do Piauí? Né? Um currículo que está chegando aí para a gente, né? Daqui a pouco todo mundo vai ter o conhecimento desse currículo mesmo. Né? Então, como é que tudo isso ficou no currículo? Né? Então, a gente traz aqui para vocês agora a apresentação de como é que está a arquitetura curricular para o ensino médio, né? Então, vejamos. A gente tem como definição, né, de como as redes poderiam organizar uma carga horária que deve ser, ou ela vai ser ampliada, ou ela vai precisar ser um pouco reduzida ao se tratar de escolas de tempo integral, por exemplo. O certo é que a parte comum, que a gente chama parte comum do currículo, que é onde tem a formação geral básica, ela não pode ultrapassar as 1.800 horas.
Já essa outra parte, que se chama de mais flexível, né? Eu abro um parênteses para dizer que todo o currículo tem esse caráter de flexibilidade. Mas a gente trata como uma parte mais flexível, compreendendo o que é a possibilidade de escolha. Ou seja, são os itinerários formativos, né? Então, essa dos itinerários formativos, ela não pode ultrapassar, aliás, desculpa, ela não pode ser menor do que 1.200 horas. Enquanto a formação geral básica não pode ultrapassar as 1.800, a parte dos itinerários não pode ser menor do que 1.200. Então, aqui a gente apresenta, não é, basicamente, como é que está essa distribuição de carga horária no currículo, isso o currículo como um todo, né? Então, a gente tem, para essa parte de formação geral básica, a gente vai ver que existe toda uma distribuição de carga horária dentro das áreas do conhecimento, e no que se refere aos itinerários formativos, a gente tem uma carga horária de 1.200 distribuídas em projeto de vida, eletivas e trilhas de aprendizagem. Então, o que que representa cada uma dessas partes, digamos assim, do currículo, né? O que que isso representa e o que é que vai estar compondo essa carga horária total de 3.000 horas, né? Essas 3.000 horas, como você percebe aqui nessa distribuição, nesse quadro, você observa que cada ano tem-se a carga horária de 1.000 horas, não é? Como é que isso está distribuído considerando todas as orientações legais, não é? Como é que isso está sendo pensada, como foi que a rede estadual de ensino pensou? Lembrando que aqui a gente está falando de um currículo que foi construído para a rede estadual de educação, mas que é o currículo que serve de referência para as demais redes se inspirarem para construir o seu. Porque essa mudança essa necessidade de se reestruturar um currículo, essa mudança, ela não vai acontecer somente na rede estadual. São todas as redes, né, quer seja pública, quer seja privada, precisam se inserir nesse contexto, né? Então, a rede estadual, ela fez uma proposta de distribuição de carga horária que ela obedece a esse critério aqui, digamos assim. Para a formação geral básica, ela vem numa perspectiva decrescente e nos itinerários formativos ela vai numa perspectiva crescente. Tudo isso por quê, né? Então, por que que se pensou dessa forma, né? O que que isso traz de resultado mais positivo? Quais são as implicações dessa distribuição de carga horária? Então, aqui a gente traz o que que consta nessa distribuição de carga horária aqui, no que se refere à formação geral básica, né? Então, a gente tem uma carga horária de 1.800 horas distribuídas nas áreas do conhecimento, que seriam as áreas de linguagem, linguagens e suas tecnologias, a área de matemática, de ciência da natureza e de ciências humanas. Então, a gente distribuiu essas 800 horas da primeira série nessas 4 áreas do conhecimento, né? E aí você pode perguntar, e os componentes curriculares, como é que eles ficam dentro dessa dinâmica desse currículo, né? Que a gente está tratando agora de um currículo por área de conhecimento, não é? Então, como é que isso vai ser? Como é que se dá na prática, né? Lembrem que a minha fala anterior, naquele primeiro slide, lá aparece a reconstrução do currículo e os desafios da rede, né? Então, assim, isso por si só já é um desafio. Já é totalmente desafiador eu pensar todo um processo de implementação de um currículo, que a gente sai de uma perspectiva de um currículo conteudista para se tratar de um currículo agora, um currículo que traz áreas de conhecimento, porque nós estamos pensando na formação integral dos estudantes, né? Então, assim, a gente passa a tratar de um ensino por competências, né? E não mais por um ensino por um conteúdo, por um currículo conteudista, né? Então, toda essa distribuição de carga horária que vocês visualizam aqui, né, ela tem uma justificativa para isso, né? Então, por que esse modelo de distribuição de carga horária, né? Por que que a rede optou por distribuir uma carga horária, no que se refere à formação geral básica, por exemplo, uma carga horária decrescente, né? E por que que ela foi, por que que os itinerários vêm na perspectiva inversa disso, né? Então, vejamos o que que a gente tem de justificativa para isso, tá bom?
Então, aqui a gente apresenta um pouquinho como é que está esse processo, o que a rede considerou na hora de fazer essa distribuição de carga horária, né? Então, aqui a gente coloca, né, como foi que o Piauí optou por fazer essa distribuição, principalmente no que se refere à formação geral básica, né? E a gente justifica por uma necessidade de adaptação dos estudantes ao novo, né? O próprio nome diz, é o novo ensino médio. Então, esse nome, novo ensino médio, por si só já assusta, né? Então, o que é esse novo que está vindo, né? Então, por ele ser um novo, nós entendemos que essa adaptação ela precisa ser gradual. Então, sendo ela gradual, deixa-se uma carga horária maior de formação geral básica na primeira série, exatamente para que os estudantes comecem tanto a perceber o novo, mas que não seja uma mudança tão, eh, tão significativa, logo de cara, assim, nossa, é tudo diferente, né? A gente pensa também numa perspectiva, né, de que logo na primeira série do ensino médio, os números apontam que o número de evasão escolar, ele é muito grande, né, de estudantes que talvez exatamente por conta dessa mudança para o ensino médio, né, isso leve os estudantes a quererem parar, né, desistir no meio do caminho. Então, a ideia desse currículo é exatamente isso, né? Para que os estudantes nem se assustem demais, mas também não fiquem muito presos à ideia anterior do ensino médio que a gente tem hoje, né? Então, a justificativa ela é principalmente essa da adaptação gradual, né? Então, inicia-se com um tempo maior para essa parte comum, a fim de que o aprofundamento possa acontecer de uma forma mais intensa nas séries seguintes, né? E uma outra coisa é que a organização das áreas do conhecimento, elas foram pensadas de uma forma que proporciona a integração entre os componentes, né? Então, quando se vê, eu tenho áreas do conhecimento, sim, mas como é que os professores vão ministrar aula, né? O professor vai ministrar aula de ciências da natureza em vez de ministrar aula do seu componente curricular, né? Então, é exatamente isso que precisa ficar bem claro. As áreas do conhecimento, elas se organizam de uma forma dentro desse currículo que foi escrito, não é? Que está aí já em fase quase de aprovação, né? Já estamos nos momentos finais desse processo. Então, assim, esse currículo traz uma organização de todas as áreas, das áreas do conhecimento, de uma forma que esses componentes curricular, eles tenham uma integração muito significativa, né? Para que as coisas não fiquem soltas demais. A ideia é muito essa, da integração mesmo, né? Então, aqui a gente apresenta como é que a gente pensou um desenho, digamos assim, né, uma cara, né, para esse currículo, né, com a identidade que esse currículo tem, né? Então, só para a gente visualizar um pouco, né, quando você se deparar com esse documento, o que que você vai encontrar? O que que esse documento desse currículo do Piauí para o novo ensino médio, né, o que que ele traz para a gente, né? E aí já é uma antecipação que eu já digo, preparem-se para a leitura, né, porque o currículo foi feito com muito esmero, com muito carinho mesmo, e assim, com muito estudo, né? Então lá você vai encontrar, o currículo ele vem dividido em 3 seções. Na primeira seção, a gente traz notas introdutórias. O que são essas notas introdutórias? É o momento que a gente faz uma apresentação da rede, né? Quem é a rede estadual de ensino? A gente traz todo um histórico de um ensino médio no Brasil, no Piauí, desde os primórdios, né, de ensino médio até o ensino médio que nós temos hoje, né? Com todos os programas significativos, né, com todas as mudanças pelas quais o ensino médio já passou, então a gente faz mesmo todo um percurso pelo ensino médio, principalmente o ensino médio do Piauí. A gente apresenta um pouco também quem são esses sujeitos do ensino médio, né? Quando você pega os manuais de referência acerca do ensino médio, a primeira coisa que você encontra é o protagonismo juvenil, né? Até porque o ensino médio pressupõe-se que os alunos que estejam nessa etapa de ensino sejam jovens, né? Mas nós precisamos considerar que existem aqueles que não conseguem acompanhar na idade certa. Então, a gente tem hoje na nossa realidade muitos estudantes, né, que são da educação de jovens e adultos e que estão cursando ensino médio. Então, nós optamos, inclusive,
por utilizar no nosso currículo, em vez somente da expressão, logicamente, a gente adota a expressão do protagonismo juvenil, até porque a gente traz um tópico falando conceito de juventudes, mas a gente amplia esse conceito de juventudes para além desse público jovem, né, para abarcar, porque o currículo ele abarca todos os sujeitos do ensino médio. Então, a gente, sempre que é possível, traz a concepção de estudantes e a concepção de sujeitos do ensino médio, tá bom? Isso para abarcar todo mundo. Então, ainda em notas introdutórias, a gente faz uma apresentação também de todo o histórico, né? Como eu disse, a gente fala do ensino médio, a gente fala desse conceito de juventudes e a gente traz as concepções da rede. Qual é a concepção que a rede tem, por exemplo, de currículo? Qual é a concepção que a rede tem de avaliação? Então, todas essas concepções, elas estão nessa seção de notas introdutórias, bem como a gente apresenta também quais são os princípios que norteiam esse novo ensino médio, tá? Saindo dessa seção, a gente vai para uma seção mais específica mesmo do currículo, que é a parte da formação geral básica. Então, nesse momento, a gente faz uma apresentação introdutória do que norteia toda a formação geral básica, com seus princípios legais e pedagógicos. A gente traz também, faz uma apresentação de uma interface entre ensino médio e ensino fundamental, haja vista que a gente tem um currículo, né? A gente tem o currículo da educação básica. Então, eu não posso romper a dinâmica, eu não posso romper a lógica de sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio sem ter essa progressão de aprendizagem, né? Então, essa progressão, ela precisa acontecer também, logicamente, no currículo, né? Então, a gente faz essa interface. E ainda nessa parte de formação geral básica, a gente traz exatamente competências, habilidades, objetos do conhecimento, para que os professores se enxerguem, de fato, dentro do currículo. Que eles possam olhar e dizer, opa, aqui eu sou um professor de história, eu estou vendo o currículo de ciências humanas e eu estou me encontrando, né? Eu sou um professor de biologia e eu já me encontrei aqui nesse currículo no que se refere às ciências da natureza, né? Então, reforço que mesmo sendo um currículo organizado por área, a integração dos componentes, ela está muito presente, tá bom? Em relação à seção 3, é onde entra a grande novidade do ensino médio, que são os itinerários formativos, tá? Então, a gente tem 3 tipos de itinerários formativos. A gente tem itinerários que são próprios das áreas do conhecimento, ou seja, eu tenho itinerários que é só de humanas, eu tenho itinerário que é só de linguagem, só de matemática e só de ciências da natureza. Mas eu tenho os itinerários que são integrados, ou seja, o itinerário de ciências humanas integrado com as demais áreas. Eu tenho o itinerário de ciências da natureza integrado com as outras áreas. Então, essa perspectiva de se trazer, essa ideia de trazer o itinerário integrado, atende muito aos municípios que, por exemplo, só têm uma escola de ensino médio, né? Então, para que os estudantes possam vivenciar o todo, a gente oferece a opção do itinerário integrado. E ainda na seção de itinerários, a gente traz, logicamente, o itinerário de educação profissional, né? Chama-se o itinerário de EPT, que em alguns manuais apresenta-se como o 5º itinerário, só que, na verdade, não tem muito essa lógica de primeiro, segundo ou terceiro, né? São 5 itinerários de fato, né? E o itinerário das áreas do conhecimento e o itinerário de educação profissional. Então, essa aqui é basicamente a organização do currículo do Piauí, tá? Então, é um texto, é todo um documento aqui, conta toda a história. Nesse currículo do Piauí, você vai ter toda a história, digamos assim, do ensino médio no Piauí. Tá? Então, assim, o que está se trazendo para as escolas em relação ao ensino médio, né? A esse novo ensino médio, que a partir de 2022 não vai ter mais essa história de novo ensino médio, é o ensino médio que vai estar novo, né? Então, são novidades realmente que estão chegando e que nós esperamos que vocês estejam muito
além de interessados, né, que existe uma abertura muito grande, né, exatamente para compreender esse novo, para que ele possa de fato ser colocado em prática, né, para que haja uma experiência exitosa nessa implementação desse novo ensino médio. Logicamente, é necessário que as escolas estejam preparadas para todo esse processo, né? Aí entra o processo de formação e tudo mais, mas não se preocupe que essa comunicação vai acontecer a todas as redes em momento apropriado, ok? Bom, como eu falei para vocês, né, estava apresentando no slide anterior, né, a organização do currículo, né? O currículo vem em 3 seções. Aqui nós trazemos um resumo do que consta em cada uma dessas seções, né? Então, só para visualizar aquilo que eu já coloquei para vocês, né? Tem sim uma introdução de todo o currículo como um todo, né? Fazemos uma contextualização do ensino médio, e a gente fala do ensino médio em contexto nacional e em contexto estadual e local mesmo, né? Uma coisa bem mais nossa mesmo, a nossa identidade do Piauí nesse currículo do ensino médio, né? A gente apresenta quem são esses sujeitos do ensino médio, né? Que isso é muito importante compreendermos quem são esses sujeitos que estão envolvidos em toda essa dinâmica, né? A gente traz um tópico de base conceitual, né? Que é, como eu coloquei, traz concepções de rede acerca de currículo, avaliação, conceito de educação integral, conceito de juventudes e mais outros conceitos que são possíveis se encontrar nesse currículo, tá? E traz-se ao final dessa nota introdutória, dessas notas introdutórias, melhor dizendo, os princípios norteadores da rede, né? Por exemplo, o princípio de educação emancipatória, né? O princípio de trabalho, o protagonismo juvenil. Então, o que é tudo isso? Então, é possível, sim, nesse documento, se encontrar todos esses conceitos, tá? No que se refere à arquitetura geral, ainda dentro dessas notas introdutórias, fazemos a apresentação, essa que eu estou praticamente discutindo aqui com vocês. O que consta, então, na arquitetura do currículo, né? Então, a gente traz temas contemporâneos transversais articulados com as competências gerais do ensino médio. A gente traz as expectativas dos sujeitos do ensino médio, isso aqui é com base em um questionário de escuta que foi aplicado com estudantes e com professores de diversas escolas das 21 gerências regionais do estado. Então, a gente fez esse questionário, aplicou esse questionário, e o resultado a gente traz um pouco aqui para contextualizar essa arquitetura. E, logicamente, apresentamos um modelo de organização curricular, né? Ou seja, como é que que esse currículo todo, como é que essa organização foi pensada, né? Então, a gente traz aqui, só reforçando, né? Na parte da formação geral básica, né? O que nós trazemos? Uma introdução, uma interface entre o ensino fundamental e o médio. A gente traz as áreas do conhecimento alinhadas à BNCC e apresenta essas áreas do conhecimento. Aparentemente é algo pequeno, né? Mas quando você está de frente com isso, quando você se encontra, digamos assim, não é? De frente com esse documento, você vai compreender, né? Tudo que se refere a linguagens está lá, né? Quais são os componentes da área de linguagens, né? O que eles trazem, quais são as habilidades para essa área, quais são o que traz, o que vem, o que se tira do nosso contexto, que se coloca nesse currículo, né? De que forma a língua espanhola, por exemplo, está contemplada nesse currículo, da mesma forma, de que forma, qual é o espaço da sociologia e da filosofia no que se refere às ciências humanas. Então, você vai encontrar todas essas orientações lá. E aqui, nos itinerários, né? Você observa que a gente tem uma introdução, toda a sessão a gente traz uma introdução de abertura desse tópico, desse capítulo, né? E observa que a gente tem o itinerário da área de linguagens e o itinerário integrado de linguagens. A gente tem o itinerário de matemática e o itinerário integrado de matemática, exatamente aquilo que eu falei anteriormente, né? Até para atender aos municípios que só possuem uma escola de ensino médio. Então, esse município teria a possibilidade de ofertar um itinerário integrado. E lembrando que, quando a gente fala que temos uma formação geral básica e que temos os itinerários formativos, a gente não tem uma coisa dissociada da outra, né? São elementos indissociáveis, exatamente nessa ideia de engrenagem que apresentamos aqui, né? Então, a formação geral básica, ela não vem descontextualizada dos itinerários formativos.
O estudante não vai chegar na escola e vai cursar a formação geral básica, acabou, encerrou aquele ciclo, agora eu vou começar os itinerários formativos. Não, o estudante, à medida que ele está na formação geral básica, ele já está envolvido no itinerário formativo. Quer seja por meio de uma eletiva, quer seja cursando o projeto de vida, ou quer estando aqui já dentro de uma trilha de aprendizagem, né? Então, assim, para ficar bem claro que a gente traz uma concepção de currículo flexível, a gente traz essa ideia de que os itinerários formativos são mais flexíveis, mas assim, não é que formação geral básica, aquela parte rígida, tá ali todo mundo, itinerário, oba, agora é festa. Não, não é isso, né? É que o currículo por si só, ele tem essa característica de ser mais flexível, mas os itinerários dão mais esse aspecto de flexibilidade, exatamente por conta da possibilidade de escolha dos estudantes. Então, enquanto eu tenho uma turma, digamos, eu estou com a turma da segunda série, né? Então, eu tenho a segunda série A, está todo mundo junto aqui na formação geral básica. Mas quando chega na trilha de aprendizagem, eu posso ter, a turma tem 30 alunos, eu tenho 10 que estão na trilha de ciências humanas, eu tenho 10 que estão na trilha de ciência da natureza, eu tenho 10 que estão na trilha de matemática, por exemplo, né? Então, nesse momento, os estudantes vão estar mais livres, mais flexíveis, exatamente nesse ponto, porque ele fez a escolha dele para iniciar na segunda série. Tá? E aí, só para fechar esse tópico aqui, a gente reforça aqui. Formação geral básica acontece nas 3 séries do ensino médio, itinerário formativo acontece nas 3 séries do ensino médio. Com qual diferença? No que se refere a itinerários formativos, eu tenho na primeira série apenas eletivas e projeto de vida. A partir da segunda série, eu passo a ter trilha de aprendizagem, eletiva e projeto de vida. Então, essas eletivas, juntamente com o projeto de vida da primeira série, é que vão dar ao aluno, aos estudantes, essa possibilidade, essa dinamicidade vai dar recursos, digamos assim, para que os estudantes escolham qual trilha ou quais trilhas ele quer seguir na segunda série, ok? Aqui trazemos um pouco, né, do que compõe esses itinerários formativos, né? Trazemos que o projeto de vida, ele trabalha em 3 dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão profissional. Embora projeto de vida não seja orientação vocacional, projeto de vida traz essa percepção, essa dimensão profissional por relacionar esse estudante ao mundo do trabalho, logicamente, né? Ele tem essa visão, digamos assim, de mundo de trabalho, mas ele não é uma preparação para o trabalho, não é uma orientação vocacional, é uma preparação para a vida, para as escolhas, né? Aqui a gente traz o que são as trilhas de aprofundamento ou trilhas de aprendizagem, né? Que são os caminhos ou as trajetórias ou os percursos, né? Para aprofundar ou ampliar as aprendizagens lá das áreas do conhecimento, não é? Que ele teve lá na formação geral básica. E as eletivas são componentes curriculares que têm toda uma intencionalidade pedagógica específica para quê? Para ampliar, para diversificar tanto as aprendizagens da formação geral básica, quanto as aprendizagens dos itinerários formativos, tá? Então, aparentemente, visualizando tudo isso, aparentemente é muita coisa, é muita mudança, mas é uma mudança que ela requer muito mesmo de leitura, ela requer de conhecimento, né? Não só desse documento curricular que nós apresentamos, mas que requer uma leitura também de todos os manuais que orientam todo esse processo de implementação do novo ensino médio. Então, é de leitura obrigatória a Lei 13.415 de 2017, é de leitura obrigatória, ou melhor, são de leitura obrigatória as resoluções 03 e 04, né? Em 2020, o Conselho Estadual de Educação também lançou uma resolução para todo esse processo de implementação de novo ensino médio. A própria BNCC
é uma leitura obrigatória. Então, tudo isso requer para que esse currículo que está sob análise do conselho, para que quando ele chegue à rede com o carimbo, digamos assim, de aprovação, para que ele seja implementado e que essa implementação tenha êxito, é necessário que todos nós tenhamos já passado por todo esse processo de leitura, né? Então, esse currículo está pronto, maravilha. Como é que ele vai ser implementado, né? Então, a gente precisa ter um diagnóstico da rede, né? Então, eu tenho quantas escolas, quantos professores, que escolas têm condições de oferecer itinerário A, B ou C. Então, eu preciso conhecer toda a rede, né? Uma outra coisa que precisava era de uma reconstrução curricular, né? Então, a gente já tem um currículo pronto, que está aguardando a aprovação do conselho, e com essa aprovação a gente parte para a implementação dessa nova arquitetura curricular, né? Então, onde é que nós estamos hoje? Se você me perguntar hoje, como é que a rede está em relação a esse processo? Nós estamos em junho de 2021, né? Então, nós estamos hoje vivenciando uma fase de implementação que nós apresentamos para vocês aqui, basicamente duas fases de um plano de implementação. Na fase 1 desse plano, seria o momento das secretarias se organizarem, criar um comitê de governança, estabelecer uma comunicação e mobilização, tanto na própria rede como com a comunidade escolar, né? Fazer estudos e diagnósticos, fazer todo um planejamento do processo, desse desenho, dessa arquitetura e, logicamente, reelaborar. Essa fase nós vencemos praticamente toda. Continuamos nesse processo de comunicação, porque esse processo de comunicação ele é extremamente importante para que o êxito do processo de implementação aconteça, né? Então, nós vivenciamos praticamente todo esse momento. Continuamos com o processo de comunicação e continuamos, logicamente, com estudos e diagnósticos, tá? A gente passou para esse outro momento aqui, que era o desenho da arquitetura, fizemos todo o desenho, estudamos, a equipe se dedicou, a equipe se debruçou, a equipe passou por um processo de autoformação, a equipe recebeu todas as orientações necessárias e construiu o currículo, entregou ao Conselho Estadual de Educação em dezembro de 2019. Minto, perdão, eu estou querendo antecipar a coisa, foi entregue em dezembro de 2020, né? Então, entregamos. O conselho já nos deu devolutivas dessa leitura, pedindo ajustes, nós já fizemos esses ajustes, já devolvemos para o conselho e já tivemos a sinalização do conselho de que a devolutiva final deles para nós é no início, está previsto para início de julho, né? Então, a gente está contando com essa data para que esse momento de dizer que o currículo do ensino médio foi aprovado pelo conselho, ele já chegue. Então, esse momento aqui a gente já vivenciou, a gente vivenciou esse outro momento de elaboração curricular. Logicamente que sabemos que após a aprovação, o currículo ainda passa por toda uma fase de revisão da sua escrita, né, principalmente da escrita mesmo, para observar se atendemos a todas as diretrizes, né, se atendemos a todas as orientações, enfim, é um processo de revisão que é extremamente necessário. E hoje nós estamos vivenciando essa fase 2 do plano de implementação, né? O currículo ficou pronto, agora ele precisa ir para as escolas. Para isso, precisa-se de pensar ações dessa implementação, precisa-se pensar todo um cronograma, então isso está sendo desenhado, quais são as condições de implementação que a rede tem, né? Os professores, gestores escolares, as gerências regionais, todo mundo precisa passar por uma fase de formação para a implementação desse currículo, né? É preciso haver regramentos para esse processo de implementação, ou seja, regulamentações precisam acontecer, isso já está sendo feito também. Então, estamos nesse momento aqui, nesse bloco aqui, nesse bloco 4, que é o momento mesmo de preparar a casa para receber todo esse arcabouço, digamos assim, de informações que foram colocadas nesse documento curricular, né? Então, nós estamos basicamente vivendo todo esse processo. Então, a equipe que se dedicou à construção do currículo do ensino médio do Piauí,
é uma equipe que se dedica desde junho de 2019, então nós estamos juntos nesse processo, né? E que nós estamos hoje aqui fazendo essa apresentação para vocês, para dizer a vocês, né, que tudo, eu sempre reforço que tudo foi feito com muito carinho, com muito esmero, e que eu espero que vocês recebam com muito carinho, né, não só o nosso currículo, mas recebam sempre todas as orientações no que se refere a esse novo ensino médio, né. Então, que possamos estar abertos ao novo, né. O novo traz medo, né, mas a gente precisa realmente vivenciar esse momento. Então, muito obrigada, tá? Mais uma vez, coloco-me à disposição na Secretaria de Educação, né, onde me encontrarem por meio do Centro de Formação ou por meio da própria unidade do chão da escola, a qual eu pertenço na SEDUC, por meio da equipe Provém CC, então é muito isso, tá? De muito obrigada, a todos uma boa leitura e saúde e paz para todo mundo, e tchauzinho, e a gente se vê a qualquer momento desses.